Pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, nessa terça-feira, pra gente falar aí mais do Santos. A situação tá complicada, meu companheiro. A situação tá muito difícil. Santos Futebol Clube, hein? Quando eu escolhi torcer pra você, eu nunca imaginei que um dia eu fosse ver isso. Nunca imaginei. Porque quando eu era moleque, pivete, o Santos ganhava todo mundo. O Santos ganhava todo mundo. Não perdia pra ninguém. Eu confundi o Santos com a seleção brasileira. Pra mim era uma coisa só. Eu tinha 5 anos, era um pichotinho. Pra mim era a mesma coisa. Porque eu olhava na seleção brasileira, o grande destaque era o Pelé. Pelé jogava no Santos. Então, pra mim, seleção e Santos era a mesma coisa. Entendeu? Então, esse senhor aqui, Edson Arantes do Nascimento, e outros grandes craques que passaram pelo Santos também ajudaram a fazer uma história maravilhosa desse time, que infelizmente a Biomirolândia está jogando no lixo. Vamos falar sobre isso e outras coisas também, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deem um like, ative o sininho. E não se esquecem, hypar o vídeo também é importante. Hypar e dar o like, isso é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que o vídeo é relevante e ele começa a jogar para mais pessoas. Entendeu? Tão importante quanto você fazer isso é você aproveitar as promoções da GoCase. É parceira desse canal, companheiro. Você sabe disso. E a GoCase é coisa boa, honesta. Vocês sabem que eu não entro em gelada. Não entro não. E não vou indicar para vocês, que são meus parceiros, coisas ruins. Entendeu? Olha essa garrafa fresh, que eu gosto, que eu adoro. Vocês sabem que eu adoro. Personalizada. Você pode botar teu nome aqui, ó. O nome do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, da sua mulher, do seu marido. Enfim, você escolhe. Essa garrafa está saindo a partir de R$ 129,90, usando o meu cupom GOLSORMANI. Mas é só hoje, hein, gente? É só hoje. Bateu meia-noite, acabou a promoção. Então, não perca tempo. Não, essa é a grande promoção do dia de hoje, 4 de novembro. Tá? Essa garrafa fresh, a partir de R$ 129,90. Por que é a partir de? Porque tem várias coisas que você pode fazer nela. Você pode adicionar isso, aquilo, você pode fazer várias coisas. E não tem só isso, hein, gente? Tem um monte de coisa dentro do site da GoCase que você vai se deliciar. gocase.com.br/Santos ou o time que você torce. gocase.com.br/Santos ou o time que você torce. Tá bom? Gente, é o seguinte. Hoje foi noticiado, eu não lembro quem que foi, gente. Caramba, eu gostaria muito de saber. Deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui, porque eu gosto sempre de dar crédito para as informações. Que eu acho que isso é ser honesto da nossa parte, tá? A gente poder... Globo Esporte. Matéria assinada pelo Diogo Dantas. E ele está dizendo que o Santos não vai jogar contra que o Neymar não vai jogar contra o Palmeiras quinta-feira, ou seja, depois de amanhã no Allianz Parque. Tudo por conta do gramado sintético, tá? E claro, como eu sempre digo para vocês, eu fui dar uma checada, fui apurar, fui ver se de fato a informação batia e bateu, tá? Não que eu tenha desconfiança do Diogo ou do Globo Esporte, imagina, do GE. Os caras são ótimos, cometem erros, como eu também cometo, todo mundo comete erros, mas os caras são sérios, eles não erram por bobagem, eles às vezes erram porque às vezes as suas fontes não são boas, entendeu? Mas bateu, e essa foi uma decisão que foi tomada por todo mundo dentro do futebol do Santos Futebol Clube, não foi apenas pela comissão técnica, não foi só a comissão técnica e o departamento de futebol. Não foi só a comissão técnica, o departamento de futebol e a presidência do Santos. Não foi. Não foi só a presidência do Santos, o departamento de futebol, a comissão técnica e o departamento médico. Foram todos esses departamentos. Todos foram ouvidos e chegou-se à conclusão de que ainda tem campeonato pela frente e que a gente não pode correr o risco de perder o Neymar mais uma vez. Tá? O Santos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. 8 jogos pela frente, sendo que um deles é esse contra o Palmeiras. Aí você tem Flamengo, Palmeiras na Vila, Mirassol, Internacional, Sport, Juventude e Cruzeiro. 7 jogos. Para que você vai expor o Neymar num jogo desse? Então todo mundo discutiu dentro do Santos e chegou-se à conclusão de que de fato não havia necessidade nenhuma.
Muito embora o Neymar tenha insistido e batido o pé, quero ir para o jogo, fico no banco, se precisar eu entro. Não, não. Jogar no sintético é muito complicado. Especialmente para quem tem um histórico de lesões, como o Neymar tem tido nos últimos 2 anos. Então, de maneira sábia, o Santos Futebol Clube decidiu que o Neymar não vai jogar quinta-feira contra o Palmeiras. Aí, no próximo domingo contra o Flamengo, ele joga Maracanã, campo, gramado natural. Depois, o Santos recebe o Palmeiras, Vila Belmiro, gramado natural. Vai receber o Mirassol, Vila. Internacional em Porto Alegre, gramado natural. Esporte, Vila. Juventude, Caxias do Sul, ótimo gramado. Não tem problema, natural. E, finalmente, contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro. Então, para que expor o Neymar, se você pode protegê-lo nesse momento, desse risco de perdê-lo por conta de uma lesão em uma partida no gramado sintético. Não tem só esse. Se fosse o último jogo do Santos, olha, o Santos precisa ganhar esse jogo para não ser rebaixado. Último jogo. Bom, bota o Neymar. Se ele se lesionar, depois ele se recupera das férias. Não é o caso. Depois desse jogo, tem mais 7 partidas, como a gente viu. E o Neymar vai ser muito importante. Muito, muito importante nesses 7 jogos. E ele quer, sim senhor, evitar que o Santos seja rebaixado. Por N motivos. Porque ele é santista, porque ele quer ir para a seleção brasileira, porque ele tem um ego grande, todos nós temos o nosso ego, depende muito também do nosso ego, para dizer se ele é grande ou não, enfim, ele quer jogar, entendeu? Então, ele não joga contra o Palmeiras nesta quinta-feira, ou seja, depois de amanhã, mas no domingo, no Maracanã contra o Flamengo, ele vai estar em campo. Tá bom? É isso aí, gente. Aí como é que fica esse time? Bom, gente, o time vai ficar do jeito que a gente tem visto aí. Tem muita gente apostando no time, basicamente na mesma equipe que está sendo escalada para os últimos jogos. Eu acho uma temeridade. Brazão, Igor Vinícius, Frias, Duarte no lugar do Luan Pérez está suspenso. E o Souza, que provavelmente vai voltar. Tem gente achando que ele vai até no Escobar, porque o jogo vai ser um jogo de muita marcação e o Escobar marca mais do que o Souza. Tem gente dizendo isso. Aí o meio campo com o Schmidt voltando, Zé Rafael, Barreal e o Roleiser. E na frente, o Lautaro e Guilherme. Estão falando até no Guilherme para aproveitar o contra-ataque. Velocidade, ele e o Lautaro. Eu acho uma temeridade, já disse isso para vocês. Eu entraria com um ônibus na frente do gol. Um ônibus. Eu entraria com 3 zagueiros, mais 3 volantes também, tá? Eu sairia com, do lado direito, Duarte, centralizado, Zé Ivaldo, e juntamente com ele, o Frias, 3. E no meio campo, Schmidt, Arão, Zé Rafael. 2 alas, Igor Vinícius. E eu colocaria o Souza, e na frente eu deixaria o Barreal e o Lautaro. Essa seria a minha escalação. Gente, mas é muito precoce ainda. Eu não sei como é que o Vojvoda vai montar esse time. Tem chão ainda? Tem chão ainda? Não, vai. Daqui. Tem o treino de hoje que já foi, tem o treino de amanhã e precoce nada. Eu estou pensando que é no final de semana, nada, é depois da manhã. Então tem mais um treino ainda. Amanhã a gente vai ter mais ou menos a ideia do que vai ser, do que o Vojvoda vai colocar em campo. A gente não vai conseguir apurar nunca o time vai jogar, porque é aquilo que eu contei para vocês aqui. Ele não fala nem para os jogadores. No dia do jogo, ele reúne todo o grupo e fala assim, olha, vai jogar fulano, ciclano, beltrano, e vai, aí os caras, entendeu? Ele deixa todo mundo no alerta, entendeu? No alerta, porque ó, eu posso ser convocado a qualquer momento. Então o cara vai para a concentração, o cara vai para o jogo, com a expectativa, com a esperança de que vai jogar. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque deixa o jogador alerta. Alerta. Isso é muito bom. E o jogador tem que estar sempre pronto para entrar no jogo. Não só durante o jogo, mas antes mesmo da partida começar. Se ele já fica sabendo quem é que vai jogar, o cara pode dar uma relaxada. E o Vojvoda não gosta disso. Pessoal, outra coisa que eu acho importante a gente falar aqui é o seguinte.
Hoje correu a notícia foi dada aqui pelo Felipe Takashi, veio aqui no Twitter dele, tá? O Felipe Takashi, estou com ela aqui. Informação, Marcelinho Teixeira, não o Marcelo Teixeira, Marcelinho Teixeira convidou para uma reunião hoje, terça-feira, na presidência do Santos Futebol Clube, ou seja, na sala da presidência. Convocou, entre outros, Pérez, Rueda, Rolo, Odílio, Vladimir Matos, o Quaresma, Fernando Silva, Rodrigo Marino, Maurício Maruca e por aí vai. Bom, eu fiquei meio incomodado com essa história. Fui procurar mais informações sobre essa reunião. O que eu fiquei sabendo é que tem mais de 90 pessoas convidadas. E mais, as torcidas organizadas também foram convidadas. Isso foi o que eu levantei. Eu tenho aqui no meu WhatsApp. A pessoa falou para mim aqui, quer ver? Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pera lá. Onde é que tá, hein, gente? Ah, tá aqui. Achei. Tá aqui. Sormani, mais de 90 convidados e organizadas. Foi o que a pessoa passou para mim aqui. Isso foi uma pessoa com quem eu conversei. Aí eu conversei com uma outra pessoa, uma outra fonte, e falei, escuta, o Marcelinho Teixeira pode convocar a reunião? Ele não tem cargo nenhum. Ele é só um conselheiro e filho do Marcelo Teixeira. Ele pode fazer isso? Aí que essa pessoa falou para mim o seguinte, senhor Mano, vamos partir do princípio seguinte, que ele tá ligando para as pessoas e falando assim, escuta, o Pérez, meu pai tá te convidando aí para uma reunião hoje à noite, 8 horas da noite na sala da presidência. Ele foi fazendo esse meio campo aí juntamente com o pai dele. Não ele necessariamente convocando, porque ele não pode, isso fere, uma outra pessoa falou para mim, fere o código de ética. Marcelinho Teixeira não pode convocar ninguém para a reunião, porque fere o código de ética do Santos Futebol Clube. Mas vamos partir do princípio de que, de fato, escuta, vem cá, parece que hoje à noite meu pai vai estar aqui, já está ligando com umas pessoas, ele está fazendo, está ajudando, tá? Vamos dizer que ele esteja ajudando. Por quê? Agora, o que precisa ser confirmado é o seguinte, o Marcelo Teixeira vai estar na reunião? Vai, porque a reunião é na sala da presidência, porque do jeito que eu vi esse Twitter, ou né, essa postagem no X do Felipe Takashi, a impressão que me deu é que o Marcelinho Teixeira que estava fazendo tudo isso. Informação, disse o Takashi, tá? Marcelinho Teixeira convidou para uma reunião hoje na presidência do Santos Futebol Clube. Fulano, Ciclano, Beltrano. Não é que ele falou assim, Marcelinho Teixeira, a pedido do pai, Marcelo Teixeira, convida para a reunião essa noite as seguintes pessoas. Não está escrito isso. Então, qual foi a dedução que eu tive? Pô, o Marcelinho Teixeira está fazendo isso. Na cabeça dele. Pode? Não pode. Ele é só conselheiro. Mas o que a outra pessoa falou para mim, falou, senhor Mano, é o seguinte, ele está fazendo isso a pedido do pai. Então vamos dar esse voto, né, vamos acreditar nisso, tá? Vamos acreditar que seja sendo feito exatamente isso. Mas é muito esquisito tudo isso, essa reunião está sendo feita, porque 3 ex-presidentes que foram convidados foram expulsos do Santos. Pérez, o Rueda e o Rolo. Eles foram expulsos. E a informação que eu obtive com uma outra pessoa é que o Pérez não estará presente nessa reunião. Não vou. Eu vi o nome das pessoas que vão, não vou. Essa pessoa disse para mim, quando ela conversou com o Pérez, tá? O Pérez disse para essa pessoa, não vou, quando vi o nome dessas pessoas, por uma questão de ética e postura, eu não vou. Foi o que essa pessoa me disse, que o Pérez disse a essa pessoa. Então, eu conversei com três fontes nesse caso aí. Então, é muito esquisito tudo isso, entendeu? Aí ele convida também ex-candidatos dessa última eleição que foram oposição a ele. Torcidas organizadas também foram convidadas, pelo que eu apurei. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que o Marcelo Teixeira está realmente, absolutamente desesperado. Ele sabe, ao contrário do que ele disse aí há algumas semanas, de que não, o elenco é forte, é excelente,
o Santos está brigando para se classificar para um torneio internacional. Ele sabe muito bem que aquilo ele falou da boca para fora. Tanto é que na entrevista que ele deu domingo lá na Santa Cecília TV para o meu amigo Ricardinho Martins, ele falou: eu não posso, como presidente do clube, dizer o seguinte: puta, estou muito preocupado. Óbvio, eu também falei isso daquela outra vez. Ele não pode fazer isso. Óbvio que não. Senão você que é o pilar da instituição, se você mostra desespero a esse ponto de dizer, escuta, a casa vai ruir, quem está do lado ali segurando, tudo, meu Deus, não, ferrou, estamos ferrados. Então ele tem que dar essa declaração, até entendo. Mas ele deixou claro na entrevista a Santa Cecília no domingo, e neste movimento de convocatória de 90 pessoas mais organizadas, que ele está muito preocupado. E qual é o objetivo dele? Entendeu? Que todo mundo, nesse momento, esteja de mãos dadas. Todo mundo caminhe de mãos dadas. Porque se continuar do jeito que está, eu estou aqui interpretando o porquê dessa convocatória. Se continuar do jeito que está, bombardeio de tudo quanto é lado, a chance de Santos cair é gigante. É gigante, desculpa. Passei a mão. É gigante. Não tem jeito. Aí alguém pode falar o seguinte: senhor Mani, mas você também dá um monte de cacete, você lá, o fulano, o ciclano, o beltrano. Gente, o nosso trabalho, o meu papel, o papel da imprensa, não tem nada a ver com o papel diretivo. E até com o papel do torcedor. Porque, imagina, Marcelo Teixeira chega para você, que é torcedor do Santos, que está a pé da vida com a situação, fala assim: não xingue, não proteste, não vai, porque você só vai atrapalhar. Agora, é um direito seu, como torcedor, que paga o ingresso, ou que assina um plano de pay-per-view, ou que tem uma televisão a cabo que você assina, paga a internet e tem streaming para assistir os jogos. É um direito seu, que está gastando o seu dinheiro, protestar. Nas redes sociais, no campo de futebol. É seu direito. Então, o presidente não pode pedir isso para você. Como não pode, ninguém pode pedir para o jornalista para ele tomar partido. Eu não tenho nada a ver com isso, gente. Eu não sou o presidente do Santos. Eu sou um elo entre a instituição e a torcida. E no caso, eu sou torcedor também. Esse é o meu papel. Esse é o meu papel. Eu não vou comprar aqui a administração do fulano, do cicrano, do beltrano. Não vou. Eu vou fazer o meu trabalho. E todo o trabalho do jornalista tem que ser um trabalho de imparcialidade. Sem vestir a camisa desse ou daquele. Não vou falar mal desse porque eu gosto daquele. Não. Não. Eu desci cacete direto no Rueda. Hoje eu estou questionando o Marcelo Teixeira. E se amanhã um candidato que eu gosto for eleito, e se ele não tiver dentro daquilo que a gente entende como correto, eu vou também criticar. Eu não pertenço a ninguém. Eu pertenço a isso daqui, ó. Santos Futebol Clube. Isso é o único que está dentro do meu coração. Entendeu? Então, meu companheiro, eu vou continuar fazendo as críticas. Eu vou continuar falando o que tem que ser falado. Agora, essa movimentação do Marcelo Teixeira é interessante. Gente, pelo amor de Deus, vamos tentar salvar o Santos. O Santos está caminhando para a Série B. Eu entendo isso. Mas, enfim, isso tudo que eu estou falando é suposição. Não temos ainda certeza de nada. Amanhã, ou já no final dessa noite, a gente vai ter notícia sobre o que foi discutido nessa reunião. E aí depois a gente vai repercutir tudo isso. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Então, Neymar não joga. Quinta-feira, depois de amanhã contra o Palmeiras, lá no Plástico do Allianz Parque, não joga. Vai jogar depois contra Flamengo, o próprio Palmeiras na Vila, Mirassol na Vila, Inter em Porto Alegre, Sport em casa na Vila, Juventude em Caxias do Sul e Cruzeiro na Vila Belmiro, porque todos esses jogos serão realizados em gramados naturais. Tá bom? É isso aí. Amanhã talvez tenhamos condições de falar um pouquinho mais sobre o time que vai enfrentar o Palmeiras. E Rafael Claus vai apitar, gente. Torcer para que tudo dê certo. Até mais.